Obrigado, obrigado. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco aqui nesse dia com uma notícia que envolve diretamente a sua pessoa, né? Obrigado por falar com o público do DCM e nos dar esse prestígio aí de esclarecer algumas coisas a respeito desse mais novo furo envolvendo Sérgio Moro. Primeiro, boa tarde a todos. Eu aqui agradeço o empenho de vocês que me ajudaram tanto, a mídia independente que me ajudou a chegar até esse momento. Se não fosse vocês, eu não teria chegado até agora, porque se dependesse da mídia tradicional, eles estariam acocando os crimes do Moro até hoje. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, eu que me sinto prestigiado. Tony, tu acredito que são 3 anos desde a tua primeira denúncia, né? E tu Quase. disseste isso, quase 3. E tu disseste na época que tu acreditava que ia demorar. Esse tempo que demorou foi antes do que tu esperava? Não, eu acho que foi além, porque isso daí teve um ingrediente muito complicado aí, é que o ministro remeteu com a PGR e quem assumiu o esquema na PGR para retardar e tentar tirar a mão do ministro foi justamente um investigado que ainda é subprocurador federal, que está no caso desde 2000 e pouco, teve no time da Lava Jato, que é o Januário Paludo, aquele que tinha o grupo, né, que caiu na Vaza Jato, os filhos de Januário. Então, o Januário foi para a PGR, ele estava assessorando a PGR, e lá ele tentou tirar isso daí das mãos do STF e jogar para o STJ. Ele tentou de tudo tirar das mãos do ministro. Como investigado, ele fez isso. Ele retardou o quanto ele pôde, até que chegou uma hora que teve que vir à tona, e eu continuei insistindo, fazendo denúncia, e hoje foi um dia que começa a passar limpo toda essa história da República de Curitiba e os crimes dessa gente toda aí. Vinícius. Olha só, ô, deputado, o Sérgio Moro, ele agora reagindo à reportagem, está dizendo, está tentando dizer que partiu a iniciativa da sua pessoa ou dos seus advogados fazer esse grampo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe, como eu acabei de dizer, que a lei de delação não permite que a pessoa seja coagida, convidada, aconselhada, orientada, solicitada a fazer qualquer tipo de ação para obter informações e incluir, assim, na sua proposta de delação premiada. A lei não permite. Então, ele está dizendo que o senhor que propôs. Eu queria que o senhor contasse um pouco, por favor. Eu sei que já faz alguns anos, né, algumas décadas, mas se você lembrar, como foi essa questão do grampo no grampo ambiental, né, a escuta ambiental para o grampear ilegalmente aí o presidente do Tribunal de Contas? Partiu do senhor, depois ele pediu mais informações, foi o senhor que falou, olha, eu posso ir lá buscar mais informações, como que foi Não, isso? não, veja, tudo que ele faz hoje, ele entra num processo de negação, e eu vou fazer com ele, eu vou usar o mesmo método que ele usou na Lava Jato, eu vou usar com ele para desmoralizar ele até o último milímetro que puder. Ele esquece, né, que eu apanhei durante 20 anos deles, com uma faca no meu pescoço, me ameaçando, ameaçando minha família, sabe? Até chegaram a ir na casa da minha mãe, quando era ela viva ainda na época, pressionando, porque eu queria contestar e parar com isso. Então, hoje, ele entrou no processo de negação. Mas o Sérgio Moro, eu tenho falado para todo mundo, e até o Padilha, né, o produtor de cinema que fez o filme Tropa de Elite, fez o filme da Lava Jato, né, o mecanismo, tudo, ele falou para mim, conversando com ele, ele falou que a hora que eu fui revelando as coisas, que ele ficou abismado e que ele tinha que arranjar uma maneira de fazer uma coisa para porque ele cometeu um equívoco naquele filme lá, porque ele não conhecia o Moro. Porque a hora que ele conheceu o Moro de fato, ele falou para mim, e falou até para o Josias de Souza, numa entrevista dele. Ele pegou e falou: pô, na hora que eu fui falar com a minha mulher, eu vi que o Moro era uma pessoa e não queria falar. O Josias falou: fala, o que ele era? Burro? Aí ele falou: ele é muito burro. E o Sérgio Moro, eu convivi com ele, sabe, ele parece ter um tipo de autismo, alguma coisa assim, ele se descola do mundo, e ele tem o mundo dele. Quando ele fala hoje,
quando ele comete esse absurdo, ele confessa um crime. Ele fala que, realmente, que eu grampeei porque eu saí grampeando. Eu saí grampeando com uma ordem e com um acordo fechado que ele me obrigou a fazer 30 tarefas, que era gravar deputado federal, deputado estadual, presidente do Tribunal de Contas, desembargadores do TJ do Paraná, presidente da Assembleia, governador, tudo. Vai aparecer tudo, está tudo nos autos. E hoje ele entra nesse processo de negação e fala que fez, mas que não aconteceu nada. Lógico que não aconteceu nada. Ele sabia que ele não podia usar aquilo lá oficialmente. Ele usava aquilo para chantagear. Ele usou isso daí para alpinismo funcional, social, entendeu? E enriquecimento ilícito. Ele ficou rico com isso, com essas informações. Ele chantageou todo mundo. Ele prendeu Lula com essas informações. Ele era o Araponga dentro da 13ª Vara aqui. Ele montou um esquema profissional de arapongagem e colocou gente da BIM comigo, Polícia Federal, e depois dentro do MPF aqui, eles grampeavam também todo mundo. Um não acreditava no outro. O Moro queria informação só para ele. Aí não confiava na Polícia Federal, que não confiava no Moro, que não confiava no MPF, que não confiava no Moro e que não confiava na Polícia Federal. Aí cada um arrumou uma maneira de grampear. A Polícia Federal tinha um esquema montado dentro do meu escritório, entendeu? Com autorização do Moro, expressa. Está aí. Hoje foi publicada. Ele mandou, inclusive, regravar. Ele queria que tivesse as gravações, elas conseguissem extrair da pessoa gravada o que ele queria. Então, não bastou essa gravação de quase 50 minutos do escritório, né? Ele queria outros, ele queria do deputado Janene, ele queria tudo. Naquela época, ele já procurava correr atrás do PT, de gente do PT, do Zé Dirceu, de tudo isso aí. Era isso que ele queria. E naquela época já, eles, clandestinamente, eles já grampeavam o ministro Gilmar Mendes. Eles grampeavam ele, a esposa dele já. Isso E de que maneira? O grampo ambiental, na sala? Não, eles pegavam o telefone e colocavam no guardião e gravavam tudo. Grampo telefônico. É grampo? Telefônico, ouvindo conversas do ministro sem qualquer autorização judicial que valha. Nada. E o que ele fazia aí? Quando ele pegava alguma coisa nas gravações que ele poderia usar oficialmente, né, o próprio agente da BIM, que ficou comigo um ano aqui, ele falou, né, ele pegava, retroagia num pedido para grampear aqueles números e esquentava a gravação.